Vocês têm uma ideia do que significa se despertar? Vocês têm uma ideia que isso é possível? Mesmo pessoas que não conhecem nada de ciência, que não sabem o que é neurociência, que não sabem o que é id, ego, consciência, subconsciente, inconsciente, nunca ouviram falar de Freud nem de Jung, nunca ouviram falar de nenhum dos filósofos da Grécia, da Alemanha, da Itália, de lugar nenhum. Não é uma coisa extraordinária? E o livro que nós lemos aqui às segundas-feiras, para alguém que possa estar chegando agora, ele se chama Shobogenzo, não é Gen não, Shobogenzo, escrito por Mestre Dogen. E este é o terceiro livro, essa é a carinha do Mestre Dogen, é o único retrato que temos dele, retrato pintado, né? O pessoal falou assim, monja, a senhora falou de fotografia? Não, não falei de fotografia não, retrato pode ser uma pintura. Você vai retratar alguém. Antigamente era com pincel e tinta. Não tinha câmera, gente. Isso aqui é de 1200. Entre 1200 e 1253. E essa tradução foi feita por Gudo Nishijima, que é um mestre zen, e Shodo Cross. Foi que fizeram a tradução do japonês para o inglês. E este é o livro que nós estamos lendo atualmente aqui nas segundas-feiras. Porque Mestre Dogen viveu de 1200 a 1253. Ele é o fundador da nossa ordem no Japão. Ele é um monge, que foi monge muito cedo, o pai dele morreu quando ele tinha 4 anos, a mãe dele morre quando ele tem 7, 8 anos, ele vai morar com uns tios dele, com 13 anos, ele vai para o Monte Tendai, que fica na Montanha Mãe, né, em Kyoto. Lá ele é ordenado pelo tio dele, que também chamava Kohen, recebe a ordenação monástica, fica dos 14 aos 18 anos nesse mosteiro, questiona os ensinamentos e as práticas e acaba saindo de lá procurando novos mestres, vai passar por vários mosteiros, vários mestres, acaba indo para a China, lá ele encontra o seu professor, aquele com quem ele tem a verdadeira afinidade, dele recebe a transmissão do Dharma e volta para o Japão já com 24, 25 anos de idade. Chegando no Japão, pergunta a ele o que você entendeu, ele diz que os olhos estão na horizontal e o nariz na vertical. E o que você trouxe? Ele diz, eu vim de mãos vazias. Porque as pessoas queriam, trouxe livro, trouxe isso, trouxe aquilo, não. Eu trouxe a mim, eu sei quem sou. Sou quem sou. É muito bonita essa passagem dele. E ele começa a ensinar em salas muito pequeninas no começo, depois vai tendo templos maiores, vai encontrar um senhor feudal que o apoia, que vai construir um mosteiro de Irigi na cidade, na província de Fukui, que está lá até hoje. Tem mais de 800 anos. Então, este nosso grande mestre, Eihei Dogen, Eihei, paz eterna, eterna paz. E Dogen, do caminho, Gen, origem, a fonte do caminho. Esse é o nome dele, e o mosteiro fica chamando atualmente de Eihei-ji. Ji é templo, Eihei. Ei é eterno, Rei, paz. Templo da paz eterna. Então, nós já estamos quase no finzinho desse maravilhoso livro, chamado Shobogenzo. Sho quer dizer correto, Bo-o-ho quer dizer Dharma, ensinamentos, Gen é o olho, a visão, o olhar, a ótica, Zo, o lugar onde se guardam tesouros, a ótica preciosa, a ótica das preciosidades do Dharma correto. Que é uma frase que Shakyamuni Buda usou quando fez a primeira transmissão do Dharma, que foi para Makakasho. Ele levanta uma flor, sorri e diz, eu possuo a maravilhosa mente de Nirvana e o olho tesouro do verdadeiro Dharma e transmito a você, Makakasho. Ele diz, o que foi transmitido? Nada. Makakasho havia acessado ao mesmo nível de compreensão que Buda acessara. Muito bem, o texto de hoje se chama Hotsu Mujo Shin. Hotsu significa estabelecer, abrir. Mujo, supremo, não tem nada acima. Mu é uma negativa e Jo é acima, nada acima, o supremo. Shin significa mente ou vontade. Hotsu Mujo Shin significa estabelecer a vontade pela verdade suprema, a procura, a investigação da verdade suprema.
Nas sentenças originais desse capítulo, nós não encontramos as palavras Hotsumu Joshin, mas palavra Hotsu Bodai Shin, que significa estabelecer a mente Bodai. Essa aparece muitas vezes. Bodai significa Buda, iluminado, desperto, a mente iluminada, a mente desperta. Assim, o título Hotsu Mujoshin pode ter sido selecionado para distinguir esse capítulo seguinte, porque tem um capítulo depois desse que se chama Hotsu Bodai Shin. Os dois capítulos usam quase que as mesmas palavras. Foram pregados na Assembleia do Templo Kippo, no distrito de Yoshida, no 14º dia do segundo mês lunar do segundo ano de Kangen, 1244. Nós precisamos considerar como que esses dois capítulos estão relacionados. Há um professor chamado Fumio Masutani, que ele sugeriu que Hotsu Mujoshin foi pregado para pessoas leigas, que estavam trabalhando na construção do mosteiro de Eiheiji, que chamava Daibutsuji, o templo do grande Buda, né? Mais tarde foi chamado Eiheiji. E o Hotsu Bodai Shin foi pregado no mesmo dia para monges. Então, uma pequena diferença. Mas não há nenhuma evidência para comprovar essa teoria. Tanto os dois capítulos significam que nós temos que ir atrás da verdade budista e que não pode ser compreendida por nenhum outro propósito além da própria verdade. Por que você quer compreender a verdade? Para dizer que eu sou bacana, para dizer que eu tenho muitos seguidores? Para que eu quero compreender a verdade? Para dizer que eu sou legal? Ou será que é pela própria verdade? Caso contrário, você não chega lá. Caso contrário, não chega lá. Mestre Dogen altamente estimava essa atitude de estudar budismo. E ele explica a importância de estabelecer a vontade, a procura pela verdade nesses dois capítulos. E agora vamos começar com o texto de Dogen Zenji-sama, tá bem? O fundador ancestral significa Gautama Buda. Nas montanhas do Himalaia, disse: as montanhas nevadas são como o grande Nirvana. Lembre-se, ele compara o que deve ser comparado. Montanhas nevadas e Nirvana são comparáveis, porque podem ser experimentados diretamente e corretamente. Para você compreender o que são chamadas de montanhas nevadas ou geladas, é como você comparar com montanhas nevadas e geladas. E para você compreender o grande Nirvana, é preciso que você compare-o com o grande Nirvana. O primeiro ancestral chinês disse o seguinte: a mente em qualquer instância é como árvores e pedras. Eka Zenji, lembra? Bodhidharma foi da Índia para a China, o sucessor dele, o primeiro chinês, é o primeiro ancestral budista na China. O que é descrito aqui como a mente é a mente assim como ela é. E a mente como toda a terra. Por isso é a mente sua e de todos os outros seres. A mente em cada instância é a mente de uma pessoa e de toda a terra. É a mente dos Budas ancestrais e de todo o universo nas 10 direções. E das deidades, dos dragões e assim por diante. São árvores e pedras, porque além delas não há nenhuma mente. Não há mente alguma. Essas árvores e pedras naturalmente não estão restringidas por limitações como existência, não existência, vazio e matéria.
Com esta mente de árvores e pedras, nós estabelecemos a mente e realizamos prática experiência, porque a mente são árvores e a mente são pedras. Pela virtude dessas árvores como mente e das pedras como mente, pensar aqui e agora sobre o estado concreto de não pensar se manifesta. Depois de ver e ouvir os ensinamentos tradicionais dessas árvores como mente e pedras como sendo a mente, faz surgir em nós, acima de toda a flutuação dos não-budistas, pela primeira vez. E antes disso, nós não estamos em contato com a verdade Buda. Tudo que existe, somos a vida do todo. Nós não somos parte do todo, cada um de nós é o todo manifesto. E a nossa vida é tudo que existe, gente. Hoje que nós estamos falando tanto de meio ambiente, de preservação, de respeito aos povos indígenas, de aquecimento global, de buraco de ozônio, são as coisas que nós entendemos agora. Isto sendo entendido há 800 anos atrás, gente, quando ainda nem sabiam que a Terra era redonda. Vocês têm uma ideia do que significa esse despertar? Vocês têm uma ideia que isso é possível? Mesmo pessoas que não conhecem nada de ciência, que não sabem o que é neurociência, que não sabem o que é id, ego, consciência, subconsciente, inconsciente, nunca ouviram falar de Freud nem de Jung, nunca ouviram falar de nenhum dos filósofos da Grécia, da Alemanha, da Itália, de lugar nenhum. Não é uma coisa extraordinária? E claro que haviam pessoas maravilhosas, grandes filósofos, estavam ocorrendo simultaneamente. A Karen Armstrong, que foi uma freira católica, ela se tornou uma antropóloga, se largou o hábito para trabalhar mais com antropologia, ela diz que tem eras axiais, eras de grandes mudanças de pensamento e maneira de ser no mundo, que aconteciam simultaneamente, mesmo que eles não tivessem contato direto. Não tinha avião, gente, não era rapidinho, né? Levava meses para encontrar, anos para chegar de um lugar a outro. E na mesma época, na mesma era, surgiram pensamentos muito semelhantes. A prudência é importante. E o medo nos provoca a prudência. Se eu percebo que há algum perigo, eu vou tomar todas as precauções e todos os cuidados para que esse perigo possa ser minimizado ou não ocorra. Então o medo nos leva a ser prudentes. É só isso, e a prudência é uma virtude. Muito bem. Alô, eu estou aqui para convidar vocês a participarem no dia 26 de janeiro, no Teatro Bradesco, do Shopping Bourbon, aqui em Pompeia, São Paulo, no bairro da Pompeia, da minha primeira palestra do ano de 2023, Ano Buda de 2589. É no dia do aniversário de mestre Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1253. E sabe qual é o título da palestra? Qual a sua questão? Você tem uma questão verdadeira? E será a primeira palestra do ano com a bênção de Ano Novo. Que todos vocês estejam abençoados com a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. Hoje abriram-se as vendas dos ingressos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Comprem, participem e nos ajudem a construir o nosso tempo.